Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso, que nos ama. Nós todos os que estamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, recebemos a misericórdia do Senhor, e o Senhor nos amou. E enquanto nós desconhecíamos ao Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo recebeu toda a maldição e o castigo que nós merecíamos receber. Nós agradecemos por essa imensa graça do Senhor, por ter lavado os nossos pecados para a eternidade. Nós agradecemos por ter permitido para que nós não recebêssemos mais o castigo e o juízo eterno diante do Senhor Deus. Agradecemos por toda essa imensa graça. Senhor, através do seu sangue precioso, nós todos que fomos remidos pelo seu sangue. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos louvar, aprender a sua palavra, para que possamos estar dentro do Senhor, dentro desse rebanho santo que é a igreja. Senhor, nós te agradecemos, porque nós cremos que o Senhor esteja no meio de nós, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós aqui presentes. Que o Senhor Deus permita o poder de misericórdia para nós e nos sustente, para que nós, como seus filhos, possamos viver diante do Senhor Deus sem nenhuma vergonha. E assim o Senhor Deus possa nos conduzir de forma mais aperfeiçoada e completa, possamos ser estabelecidos diante do Senhor Deus. Senhor, este mundo, cada momento que se passa, vai se tornando cheio de malignidade e pecado. Nós não sabemos o que vai acontecer no cada dia. É um mundo realmente muito cruel. E nós que vivemos neste mundo, nós, sem a ajuda do Senhor, sem a sua proteção, sem o seu cuidado, não temos como viver a vida de fé corretamente. Senhor, que o Senhor Deus nos proteja, que o Senhor Deus permita a sua palavra, o poder do Espírito Santo para que possa nos renovar todos os dias. Senhor, que nós possamos viver como seus filhos de forma adequada. Que assim o Senhor Deus possa nos conduzir e nos proteger. Senhor, nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo. Todos aqueles que estão no meio da dificuldade, guardando a fé para pregarem a palavra, para todos os nossos irmãos e irmãs, que o Senhor Deus permita a sua palavra, o poder do Espírito Santo para nos proteger. E nesse último tempo, o Senhor Deus permita para que nós possamos nos encarregar muito bem desse dever que é pregar o Evangelho. Que o Senhor Deus possa operar no meio de nós e possa nos ajudar. Que a cada momento nos permita a palavra necessária, possa nos ensinar qual caminho que devemos percorrer. Senhor, nesse tempo presente, a sua santa vontade que o Senhor Deus deseja nos manifestar agora, que nós possamos aprender como é que devemos fazer, e nós devemos aprender como viver diante do Senhor. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬송해 주시겠습니다. 너희
Vamos procurar a palavra da Bíblia, vamos procurar Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Marcos capítulo 2, versículo 1. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? E Jesus, conhecendo algo logo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico. E assim te digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Vamos ler até aqui. Então, hoje, centrados nesta palavra, nós iremos aprender aqueles que conduziram o pecador a Cristo. Então, o Senhor Jesus, quando estava em uma casa em Cafarnaum, muitas pessoas ouviram que Cristo ali estava e começaram a se amontoar e chegou tantas pessoas no local que não conseguiam nem ficar na frente da porta da casa. E o Senhor Jesus estava pregando ali. E 4 homens trouxeram um paralítico. Então, um paralítico, nós podemos dizer que é praticamente um homem em coma. É praticamente um homem que é um defunto, mas que está vivo. É praticamente um homem que só vive acamado. Isso demonstra o estado espiritual de uma pessoa que não conseguiu receber a salvação. Então, o Senhor Jesus, ele viu que aqueles homens haviam realmente trazido um homem para ser curado através de Cristo.
Então, todos os 4 homens, eles uniram o coração para trazerem esse homem coitado, o paralítico, para Cristo, para que pudesse ser curado por Cristo. E assim todos eles uniram o coração e vieram de longe, trouxeram esse doente. Claro que eles estariam cansados, muito difícil, mas na casa onde o Senhor estava, realmente havia muitas pessoas. E é por isso que era uma situação onde ninguém conseguia entrar ali. Mas por fim, aquele povo realmente não ficaram decepcionados, mas os 4 levaram o paralítico até o telhado. Então, o povo de Israel, antigamente, eles usavam escadas e subiam para o telhado, que era plano, e a casa era quadrada naquele tempo. Então, ele abriu um buraco no telhado. Ele trouxe aquele paralítico sobre o leito até a frente de Cristo, abrindo um buraco no teto da casa. Então, se nós imaginarmos uma cena como essa, realmente é algo de se surpreender, não é? Então, muitas pessoas devem ter dito, nossa, o que aquele povo está fazendo? O que aqueles 4 estão fazendo? Então, muitas pessoas podem ter criticado, muitas pessoas podem ficado realmente muito irritadas e bravas também. Então, mas sem nenhuma relação com esses 4 pessoas também. Então, nós podemos dizer que com só um único coração de querer curar este paralítico, os 4 homens foram e fizeram descer este homem até Cristo. Então, mas o Senhor Jesus realmente, vendo aquilo, o Senhor disse, filho, perdoados estão os teus pecados. O Senhor Jesus disse, perdoados estão os teus pecados. Então, mas o objetivo deste homem ter vindo não é o perdão dos pecados, mas ele veio para ser curado de seu pecado. Curado de sua doença, perdão. Então, naquele tempo, muitas pessoas devem ter observado de longe, realmente esses 4 trazendo o homem paralítico. E todos esses paralíticos, eles realmente não podem caminhar, não podem fazer nada. É por isso que os colegas que o trouxeram, as pessoas que o trouxeram, não sabemos, mas eles trouxeram de longe, abriram um buraco no telhado e o desceram ali. E muitas pessoas naquele momento podem ter xingado, muitas pessoas podem ter ficado bravas contra eles porque eles estavam atrapalhando, causando um caos ali. Não é? Mas eles devem ter pedido perdão realmente para o dono da casa, porque eles estavam destruindo a casa, e também com certeza eles devem ter realmente de alguma forma retribuído pelo feito deles, né? Pago pelos danos que eles causaram. Mas o Senhor Jesus, olhando para eles, disse, realmente, filho, perdoados estão os teus pecados. Então não é somente para eles, para aquele um só homem, mas o Senhor olhou para todos eles, os 4 que trouxeram o paralítico. É por isso que disse, e Jesus, no versículo 5, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Então, o objetivo do Senhor Jesus ter vindo para este mundo. Então, ele não veio para curar a doença da carne, ele não veio para resolver um problema da carne, mas ele veio para salvar o espírito do homem. E para salvar o espírito do homem, é necessário ser perdoado os pecados. Então, assim como nesta palavra, então o ensinamento que nós devemos receber aqui é que este homem paralítico está impossibilitado de ir para Cristo sozinho.
Então, é necessário alguém para levá-lo a Cristo. Então, primeiro, precisam crer. Então, uma pessoa que recebeu a salvação é outra pessoa que pode amar o espírito do vizinho de um outro alguém. E essa pessoa é aquela que pode conduzir essa pessoa perdida para receber a salvação ante Cristo. Então, se nós olhamos para este paralítico, tão coitado e desabilitado, ele pode ter 4 amigos ou pode ter 4 vizinhos, não é? Mas nós podemos dizer que isso é um grande benefício, ou, falando simbolicamente, uma grande sorte de ele ter esses amigos, não é? Porque eles ouviram rumores notícias de que Cristo havia curado todos os enfermos, qual doença que seja, ressuscitou até o morto. Então é por isso que eles devem ter pensado: nossa, tem um Senhor que é poderosíssimo e que faz milagres, e devem ter contado para o paralítico. Eles devem ter contado para o paralítico que tipo de Senhor é o Senhor Jesus. Qual tipo de doença que seja, o Senhor Jesus tem como curar. Eles devem ter contado isso, e com certeza assim eles fizeram realmente formar a fé neste homem. Com certeza não é somente levando ele de forma compulsória ou mandatória, não é? Claro que nós sabemos que o paralítico, ele ouvindo a palavra dos amigos, ele tinha o coração, a fé de querer ser curado. É por isso que eles foram e amarraram o leito dele, não é, em 4 pontas, e o trouxeram até Cristo. Então, uma pessoa que realmente recebeu a salvação primeiro, é necessário o sacrifício, a dedicação, o esforço, para que o outro espírito possa receber a salvação. E isso nós podemos dizer que é a maneira que o Senhor escolheu para que os homens sejam salvos. Através desse trabalho, o poder de Deus é manifesto. Então, o homem, para ser salvo, primeiramente, é necessário que ele receba a salvação. Eu acredito que esses 4 homens aqui, eles disseram para o enfermo palavras realmente bem detalhadas sobre Cristo. Com certeza deram a determinação de querer ser curado por Cristo. Então, esse coração de querer ser curado por Cristo, essa esperança. Então, este homem, sozinho, é impossível ir perante Cristo. E é por isso que, para que o espírito dele seja salvo, primeiro, é necessário ter um coração realmente afetuoso, realmente que busca e clama pela salvação, de querer receber a salvação. E para que este homem receba a salvação, é necessário o esforço, a dedicação daqueles que receberam a salvação primeiro, não é? É necessário de toda essa dedicação. Uma pessoa que recebeu a salvação primeiro, sem a sua ajuda, não tem como outras pessoas serem salvas. Então, nossos irmãos e irmãs que receberam a salvação primeiro, se nós olharmos para eles, então, não compreenderam o Evangelho porque são inteligentes, não receberam a salvação porque foram melhores, mas alguém que compreendeu a verdadeira palavra anunciou para eles. E eles que eram mortos por conta dos pecados e delitos, descobriram que havia a perdição, a maldição eterna para si. É preciso saber disso. É por isso que precisam fazer com que compreendam, acordem para isso.
É por isso que é necessário ter o coração realmente pessoal sua de querer ouvir essa palavra. Então, claro, ele quer acabar com o pecado, quer receber a salvação, mas não sabe como fazer sozinho. É por isso que é necessário da ajuda de uma pessoa que recebeu a salvação primeiro, da condução dessa pessoa. Se nós olharmos para aqueles que receberam a salvação, realmente sempre que eu recebi a salvação, sempre há alguém que está orando por mim. Existe alguém que pregou a palavra para mim. Tem alguém que conduziu a minha vida. Me permitiu a chance para poder ouvir esse evangelho. Então, se eu pensar sozinho também, eu olho para os 10 anos, realmente após a salvação, eu vejo como que eu vivi uma vida esforçada como um cristão, uma vida religiosa. Eu frequentei a igreja esforçadamente, guardava o dia de domingo, estive orando. Sempre me dediquei para poder crer melhor. Então, o que eu devo fazer agora, a partir de agora? Existem muitas coisas que eu quero fazer, mas o Senhor Deus, Ele vive. O Espírito existe. E logo depois existe a morte, e após a morte existe o inferno eterno, o juízo. E pensando nisso, eu sei que agora eu não devo viver para as coisas deste mundo, mas eu quero aprender a palavra da Bíblia para poder pregar o Evangelho diante do Senhor Deus. Então, se eu me esforçar desse jeito, então eu gostaria que o Senhor Deus me recebesse por conta dessas minhas obras. É por isso que eu vivi durante 10 anos uma vida religiosa esforçada, com zelo. Eu entrei até na escola de teologia. Quando dava sábado de tarde, eu ia para feiras para pregar o Evangelho. Quando dava os feriados, realmente nós criávamos grupos para evangelizar e íamos com um pastor mais veterano, idoso à frente. Era desse jeito que nós vivíamos. E é por isso que eu pensava que eu queria melhor do que as outras pessoas. Eu pensava, nossa, eu vou estar à frente nos céus, no melhor lugar. Mas depois eu pude descobrir que um dia a minha fé estava errada. Então, uma pessoa que compreendeu o Evangelho primeiro, pregou a palavra para mim, é que se o homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, nascer de novo, então, da mesma maneira como nós nascemos em carne uma vez neste mundo, nós precisamos nascer mais uma vez em espírito. Então, o Senhor Jesus disse para Nicodemos: se o homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E ele disse: mas Senhor, como é que pode um homem, ele nascer de novo se ele já nasceu? Ele pode entrar na barriga da mãe e sair de novo? Então, porque nascer de novo é o quê? Nascer de novo. Mas o Senhor disse, o que nasceu da carne é carne. Então, mesmo que você tenha algum talento para entrar na barriga da mãe e sair de lá novamente, isso é carne. Carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. É por isso que, primeira vez, agora você precisa nascer em Espírito. Então, nascer em Espírito é o nascer de novo. Então, o Senhor, ele disse para ele não ouvir a palavra do Senhor como se fosse algo estranho. Então, muitas pessoas confundem esta palavra. As pessoas pensam que frequentar a igreja é crer, pensam que se dedicarem é ter fé, pensam que guardando o domingo, orando de madrugada, orando realmente conteúdos realmente bem diversos do mundo, estudando filosofias, pensando que se eles dedicarem a vida toda e entregarem tudo que têm, isso é fé. Então, mesmo que você não tenha nascido de novo, isso você consegue fazer do mesmo jeito. Então, quando é que eu nasci de novo, eu pude pensar, refletir na minha vida.
Então havia momentos que eu achava que eu estava muito bem, não é? Tinha momentos que quando eu orava, eu sentia um calor no peito e eu falava, nossa, que coisa boa. Mas não é, isso não é nada verdadeiro. Então, se eu não tiver nascido de novo e eu pensar que eu estou indo para o céu, isso é uma confusão que vai me levar para o inferno. É por isso que eu pensei, eu pude perceber, nossa, eu não nasci de novo. Eu pude ter esta conclusão. E eu pude perceber, nossa, se eu morrer agora, eu vou para o inferno. E naquele tempo eu era um pastor de uma igreja realmente no interior. E eu já estava há 2 anos pregando, ministrando a palavra na igreja. As pessoas me elogiavam dizendo, nossa, ele tem uma boa fé. Nossa, é um homem tão jovem que consegue pregar tão bem. As pessoas me elogiavam bastante. Mas eu não tinha a certeza da salvação. E por fim, eu tive a certeza de que eu não havia nascido de novo. Isso eu não conseguia nem contar para ninguém. Eu fiquei pensativo sozinho. Em 30 de dezembro de 1962, eu pude compreender qual é a relação da cruz de Jesus Cristo comigo. Pude verdadeiramente compreender. Isso não foi somente pela cabeça, mas sim com a minha própria consciência e coração. Então, isso não é eu que me esforçava para crer. Eu pude crer naturalmente. Toda desconfiança, inseguridade desapareceu naquele momento. Insegurança, perdão. Isso quer dizer que eu nasci de novo naquele momento. Eu nascer de novo, eu receber a vida eterna, eu receber o Espírito Santo, tudo significa a mesma coisa. Então, pensando dessa maneira, eu pude perceber que antes eu pensava que eu me dedicar, me esforçar, isso era crer bem ao Senhor. Eu estava enganando a mim mesmo e eu pude perceber que isso estava me levando para o caminho realmente da perdição. E é por isso que, compreendendo o Evangelho do Senhor, sabendo que eu recebi a salvação diante do Senhor. Então é uma grande graça, agradecimento que eu tenho ao Senhor. Então, primeiramente, o Senhor, Ele me deu realmente a certeza de que eu posso receber a salvação. É necessário que eu tenha a esperança eterna de que eu irei entrar no reino dos céus. Então é necessário que um cristão ele tenha esse coração de querer buscar pela verdade. E assim ele pode receber a salvação. E também é necessário, primeiramente, também da ajuda de todo o cristão que nasceu de novo verdadeiramente para se dedicar por esse espírito perdido. Então a verdade certeira é que sem a ajuda dos cristãos que nasceram de novo, de uma pessoa que recebeu a salvação verdadeiramente, outra pessoa não tem como receber a salvação. Como em palavras de Filipenses, já disse que desde o primeiro dia até agora, nós, os cristãos que estamos dentro da palavra do Senhor, estamos dentro da comunhão. Desde o primeiro dia até agora, estamos na comunhão. Então, como na palavra de Filipenses capítulo 1, versículo 5, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então nós que recebemos a salvação, todas as pessoas que pregam a palavra diante do Senhor Deus, dentro da igreja do corpo de Cristo, o Senhor ele começou a boa obra. E o que será que é esta boa obra? Ao ver do Senhor a melhor boa obra que existe, é que o pecador imundo que estava indo para a perdição, ele compreender que está indo para a perdição e receber a salvação. E para receber a salvação, é necessário que uma pessoa que tenha recebido a salvação primeiro,
o ajude. Então é necessário da ajuda, do esforço, da dedicação de uma pessoa que recebeu a salvação primeiro. Então, se nós olharmos para esse homem paralítico, ele não tem como ir sozinho para diante de Cristo. Então é necessário realmente das palavras das pessoas que receberam a salvação primeiro, para que ele possa ouvir e aprender quem é o Senhor Jesus. Possa ter esse coração. E é por isso que, através dessa formação da fé em seu coração, realmente os outros 4 trouxeram o coração realmente deste homem até Cristo, porque ele tinha fé, e é por isso que levou até o Senhor Jesus. Se olharmos em Efésios capítulo 3, versículo 20, já disse, mas realmente conforme o poder que em nos opera. Então existe essa palavra que o Senhor, ele nos faz trabalhar realmente mais transbordante dentro de nós. Então o Senhor, ele opera no meio de nós, permite a graça, como em Efésios capítulo 3, versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então tudo que nós pensamos ou pedimos, ele faz segundo o poder que em nós opera. Muito mais abundantemente. Então, o que será que nós pensamos? O que será que nós desejamos? É totalmente diferente do pensamento das pessoas deste mundo. Nós continuamente pensamos, como é que eu vou fazer com que os meus amigos, famílias, realmente irão receber a salvação? Então, aquele que iniciou a boa obra, então, dentro das pessoas que receberam a salvação, o Senhor, ele iniciou a sua boa obra. Então, dentre a boa obra, a maior boa obra é que o pecador que está vindo para a perdição ser salvo. Como na palavra de Atos, capítulo 18, diz que o Senhor, o Espírito Santo, ele veio para Cristo Jesus, realmente permitindo a imensa graça para ele. Como em Atos capítulo 10, versículo 38, dizendo como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos de diabo, porque Deus era com ele. Então quer dizer que ele curou todos os enfermos, até os leprosos. Então o coração do homem, que é a coisa mais enganosa e perversa diante do Senhor Deus, ele compreendendo a graça, recebendo a salvação, o Espírito sendo purificado. Então, quer dizer que esse trabalho vai se cumprindo através de uma pessoa que recebeu a salvação primeiro. Quer dizer que agora o poder em que nós opera. Então nós precisamos pensar nessa palavra muito bem. Então dentro das pessoas que receberam a salvação, o Senhor, ele opera no meio deles. E é por isso que nós também desejamos que outros espíritos recebam a salvação. Então este é o maior desejo de todos os cristãos. É que mais pessoas recebam a salvação. Como na palavra de Atos, capítulo 20, o maior apóstolo que havia é o apóstolo Paulo. E ele já disse, realmente, através da imensa graça do Senhor. Então, realmente, ele não considerou a vida dele nem um pouco preciosa. Então, porque ele, para evidenciar o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça do Senhor, e para fazer esse trabalho de anunciar esse Evangelho, ele não considerou a vida dele nem um pouco por preciosa. Então, a vida da carne dele, então, quer dizer que ele podia morrer mais de 100 vezes. O apóstolo Paulo só pensava em pregar o Evangelho para que todas as pessoas recebessem a salvação. Ele se esforçou até a morte, usou o máximo de si para pregar o Evangelho. Foi para Roma e pregou o Evangelho. Durante 2 anos depois foi decapitado e morto. Isso não é somente o apóstolo Paulo, mas todos os apóstolos.
todos eles morreram após pregar o Evangelho. E nós, como é para nós? Então nós, como Paulo, como Pedro, pode ser que não consigamos ser como esses apóstolos, mas nós sabemos que nós temos recebido a salvação, igualmente pela graça do Senhor. Nós temos a esperança diante do Senhor Deus. É por isso que os cristãos que receberam a salvação, não deixamos nenhum desejo, não deixamos nenhum coração para as coisas vãs deste mundo. Então nós temos a esperança gloriosa de podermos entrar no reino de Deus. E assim nós sabemos que as coisas deste mundo não são nada, porque são como a névoa que logo desvanece. É por isso que o desejo de um cristão que recebeu a salvação primeiramente, não somente para si mesmo, mas deseja que os seus amigos, os seus vizinhos, todos eles recebam a salvação, porque é o coração do Senhor para que todos os homens realmente sejam salvos, chegam ao entendimento da verdade e que não pereçam. Então esse é o objetivo de nós cristãos estarmos vivos neste mundo. Então nós sabemos que esta é a maior missão e ordem que o Senhor ele permitiu para nós neste mundo. E é por isso que as pessoas que receberam a salvação primeiro precisam pregar o Evangelho. Qual a chance que você tenha para resgatar? Então nós precisamos nos esforçar e dedicar para isso. Então já não resta muito tempo para começar o nosso retiro de verão. Em 11 de setembro nós iremos começar o retiro. 11 de julho, perdão, e será 7 etapas diferentes. E quando nós realizamos uma vez, realmente eu acredito que vão vir mais de 10 mil pessoas cada etapa. Então sempre quando chega no momento, realmente o local de retiro, eu venho realmente decidido em meu coração, determinado que eu irei viver durante as 7 etapas. Então, e não é somente eu, mas vários irmãos e irmãs unem o coração, e não somente os nossos pastores também, mas todos os irmãos e irmãs também, para salvarem mais espíritos. Realmente, pelo menos salvar um só espírito já é uma imensa graça. Para isso, nós nos dedicamos e esforçamos. Então, através da oração, realmente dos irmãos e irmãs, realmente fervoroso diante do Senhor Deus, sem todo esse coração, esse esforço, essa dedicação, realmente não haveria o trabalho da evangelização. Então, todos os santos, irmãos e irmãs que estarão pregando o Evangelho, unindo o coração. No meio disso, nós sabemos que o Senhor Deus, Ele opera. É por isso que, pensando nisso, eu trouxe a palavra de hoje, realmente consegui lembrar disso, e eu gostaria de pregar para vocês. Então, para conduzir um pecador para diante de Cristo, nós sabemos que primeiro as 4 pessoas que receberam a salvação primeiro, eles trouxeram esse enfermo, conseguiram realmente fazer com que ele pudesse concordar e ter o coração de querer vir buscar a Cristo, que é o coração de querer ser salvo, o coração de ser curado. E é por isso que ele deve ter vindo para diante de Cristo. O Senhor ele disse que viu a fé não somente daquele enfermo, mas a fé dos 4 homens também que trouxeram o enfermo. Então, algo que nós devemos saber agora é que muitos espíritos, para receberem a salvação, então eles nem sabem que o Senhor ele habita, nem devem saber se existe o juízo, o inferno, o castigo eterno, nem sabem quem é a Cristo. Então, uma pessoa que recebeu a salvação primeiro, se não pregar isso, realmente não está certo. Então, até as pessoas que frequentam a igreja esforçadamente, eles pensam que se frequentarem esforçadamente a igreja, realmente isso é crer muito bem. Então, os pastores pensam que frequentarem a igreja, se dedicarem, se esforçarem, eles dizem para todas as pessoas, nossa, vocês fazem bem. Eles dizem, nossa, o diácono fulano de tal vai ser abençoado diante de Deus. E eles dizem, não, claro que não, Senhor, eu só fiz o que eu precisava. Mas por dentro ele fala o quê? Nossa, claro que eu preciso ser reconhecido.
Então, se nós olharmos realmente tão triste, né? Para onde será que eles estão sendo conduzidos, levados? Realmente, como é que podem entrar assim, não é? Já que não conseguem nem ver o reino de Deus. É por isso que é necessário que uma pessoa que recebeu a salvação primeiro tenha um coração fervoroso, realmente de se sacrificar, se dedicar primeiro. Nós precisamos saber disso. Se nós olharmos em Colossenses, capítulo 4, então o Senhor ele disse para alguns dos irmãos, dizendo que eles todos realmente se esforçaram para o reino do Senhor Deus. Então, aqueles que se esforçam para o trabalho do Senhor Deus. Então, são os homens que operam para o reino de Deus, como em Colossenses capítulo 4, versículo 11, e Jesus, chamando os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus. Pense bem, não é algo incrível ser o cooperador de Cristo? É por isso que todos os cristãos que receberam a salvação, agora são aqueles que operam para o reino de Deus, não é? Mas você vai dizer o quê? Ah, eu não sou, é isso? Então, uma pessoa que diz que recebeu a salvação, vai para a igreja, ora, está em comunhão, diz que está em culto, não é? Então, na nossa igreja, nós não falamos, vamos iniciar o culto, vamos terminar o culto, nós nunca usamos essas palavras. Porque após a salvação, toda a nossa vivência, seja a nossa fala, seja a nossa ação, toda a nossa forma de viver, tudo é para a vontade e a palavra do Senhor Deus. Toda esta vivência é o culto racional, o culto espiritual para darmos ao Senhor. Não é o culto vivo diante do Senhor. Nós não falamos, vamos iniciar o culto, vamos terminar o culto. Não, não é isso. O culto não é uma coisa dessas. Então, se nós nos dedicarmos desse jeito, as pessoas pensam, nossa, isso é crer, isso é ter fé, e isso é para entrar no reino de Deus. Mas nós precisamos saber primeiramente que isso não é fé. Isso não é o que nos leva para o reino de Deus. Então, tem muitas pessoas que vivem neste mundo, mas são aqueles que vivem para conduzir, para fazer a obra de Deus neste mundo. Não é algo incrível? Como em Filipenses capítulo 2, versículo 27. Então, o apóstolo Paulo ele disse para os irmãos da igreja de Filipenses, enquanto ele estava aprisionado. Se olharmos em Atos capítulo 16 também, ele realmente foi pregar o evangelho, foi aprisionado e torturado diversas vezes. Mas os irmãos da igreja de Filipe receberam a salvação e assim iniciou a igreja ali de Filipenses. E os irmãos da igreja de Filipenses, então eles amaram o apóstolo Paulo que pregou o evangelho a eles. Então, para onde que Paulo fosse, eles estavam juntos para pregar o evangelho. Então, enquanto estavam na prisão, eles iam para Epafrodito, para enviar Epafrodito para ajudarem no que precisava para poder viver pelo evangelho. Então, por conta do evangelho, realmente todos aqueles que se esforçam juntos por conta do evangelho. É uma vivência adequada para o evangelho. Então, os irmãos da igreja de Filipenses, eles todos receberam a salvação. E após receber a salvação, eles tiveram a dedicação todos juntos, viveram uma vivência adequada para o evangelho, para o trabalho do evangelho. Eles todos cooperam. Então, se nós olharmos essa palavra cooperação, então nós podemos ver que eles utilizaram como se fosse cooperar. Se nós olharmos no mandarim, ele deixou escrito 3 vezes consecutivamente, dizendo cooperar ao lado da palavra cruz. Então, isso quer dizer que as pessoas que se esforçam para pregar essa cruz. E é por isso que nós devemos fazer esse trabalho. Então, através do nosso local de retiro também, com os irmãos que receberam a salvação primeiramente, precisam orar, se esforçar, se dedicarem, para que muitos espíritos recebam a salvação, para que assim nós possamos cumprir
a obra do Senhor Deus. Então nós cremos nesse trabalho. É por isso que as pessoas que receberam a salvação primeiro, nós temos toda a nossa oração, nós temos toda a nossa dedicação, fervor, porque se não tiver, realmente as outras pessoas não têm como receberem a salvação. Como na palavra de Romanos capítulo 10, versículo 14, ele também já nos disse: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, quer dizer que se não conseguirem, não vou conseguir invocar porque não creram e não conseguirão crer porque não ouviram e não ouvirão porque não há quem pregue. Então, se não houver ninguém que pregue, não tem como ninguém receber a salvação. É por isso que o objetivo de que nós estamos vivos neste mundo é que nós todos que recebemos a salvação diante do Senhor Deus, nós para podermos pregar o Evangelho diante do Senhor Deus, existe um trabalho a ser feito. Então nós precisamos saber disso. Então uma pessoa que recebeu a salvação, primeiramente, precisa ajudar para que os outros que não receberam a salvação possam ouvir a palavra. Precisam fazer esse trabalho de conduzi-los. Isso é algo extremamente necessário. Como em João capítulo 4, versículo 20, a partir do versículo 18 em diante também, nós podemos ver que o Senhor Jesus, se encontrando com a mulher samaritana, que tinha muitos pecados, realmente ela recebeu a salvação. Então, ela havia ido buscar água, e ela se encontrou com Cristo. E o Senhor soube muito bem que tipo de pecador ela era. Então ela era uma pecadora realmente muito famosa daquela cidade. Então porque ela teve 5 maridos. 6 maridos. Mas claro que o que ela tem naquele momento não era o marido dela. Então o Senhor Jesus disse: você teve 5 maridos, e o marido que você tem agora não é seu marido. Então esta mulher, as outras mulheres vinham de noite e de dia para buscar água, mas ela não conseguia ir buscar água. Ela ia de tarde, onde quando ninguém vinha buscar água, ela foi e se encontrou com Cristo nesse horário. Enquanto ela conversava com Cristo, esta mulher samaritana, mesmo que ela tenha muito pecado, mas ela também era uma pessoa que esperava por Cristo. Então, quando o Senhor Jesus ele dizia diversas outras palavras, essa mulher samaritana, ela disse: nossa, vejo que tu és profeta. Eu não sabia que ele era o Cristo, mas sabia que era um profeta. Por isso que dizia: nossa, ele sabe todos os meus pecados também. Então, já que elas haviam se encontrado com o profeta naquele momento, ela disse: deixa eu tirar uma dúvida. Então, porque as pessoas de Samaria, né? Então eles são provenientes do norte de Israel, como 722 a.C., eles foram destruídos pela Síria. É por isso que o norte de Israel, eles se misturaram com os gentios. E é por isso que as pessoas de Judá de norte, então eles realmente blasfemavam, desprezavam e os xingavam, dizendo: nossa, eles são como cachorros. E nem queriam se relacionar com as pessoas. E é por isso que as pessoas judias eles diziam: o reino, o santuário do Senhor Deus, nós podemos fazer somente em Jerusalém. Mas os de Samaria diziam: não podemos dar os cultos aqui nesse monte também. É por isso que ela perguntou: nossa, vocês dizem que o local para fazer o culto é em Jerusalém? Então, já que eu me encontrei com o profeta, deixa eu te perguntar: o que é o correto? O que é preciso ser feito? Então, o Senhor Jesus disse: realmente, mulher, crê na minha palavra, não sobre esse monte, nem sobre Jerusalém. Mas
A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. As pessoas de Judá realmente servem ao Senhor em Jerusalém, mas não é em Jerusalém. O Senhor disse àqueles que dão o culto verdadeiro. O que é esse culto verdadeiro? Então, o Senhor é espírito, é por isso que para que o adorem em verdade. Então, o Senhor, Ele quer que eu adore em espírito e em verdade. Então, primeiro recebendo a salvação, quando você vive conforme a palavra, o Espírito Santo, assim você pode ter o culto verdadeiro diante do Senhor Deus. É por isso que a mulher samaritana, ela abriu os olhos realmente arregalando, e ela disse, nossa, eu vejo que tu és o Cristo. E ela deixou o balde dela, deixou tudo de lado e correu para a cidade de Samaria. Realmente gritando como se fosse uma pessoa doida, dizendo, nossa, este homem que me contou tudo o que eu tenho feito até agora, realmente será que este não é o Cristo? Então todo o pecado que ela tinha dentro de si, ela não teve vergonha. Então, mas ela disse, nossa, um homem, ele soube toda a minha vida. Venham e vejam, será que ele não é o Cristo? Essa palavra tem uma certeza imensa, não é? Então as pessoas devem ter pensado, nossa, aconteceu algo realmente incrível. É por isso que eles seguiram esta mulher samaritana e foram para diante do Senhor Jesus. E é por isso que ouvindo a palavra do Senhor perto, então, levando o Senhor para Samaria durante 2 dias, o Senhor ele pregou o evangelho para Samaria. E assim muitas pessoas realmente creram e receberam a salvação. E as pessoas samaritanas dizem para a mulher, então nós não cremos através das suas palavras, mas nós ouvimos em verdade, nós conseguimos crer que és realmente um povo de Deus, os filhos de Deus. Se nós olharmos em Provérbios capítulo 24, versículo 11 e 12, disse, se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte e os que estão sendo levados para a matança, se bem disseres, eis que não sabemos, porventura não considerará aquele que pondera os corações? Não saberá aquele que atenta para a sua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Então, nós sabemos que é necessário que eu receba a salvação primeiro, para que assim possa conduzir outros espíritos perdidos para diante do Senhor Deus. Então, esse é o método que o Senhor Deus ele utiliza para que nós preguemos a palavra. Pense bem que se as pessoas antes de nós se mantessem de cabeça baixa, de boca fechada, como é que nós iríamos receber a salvação? É impossível. É por isso que nós recebemos a salvação. Realmente, sem a ajuda daqueles que receberam a salvação primeiro, nós não temos como nos tornarmos corretos diante do Senhor. Então, o Senhor, ele salvar o espírito dos homens através das outras pessoas, realmente nós podemos saber que esse é o método que o Senhor Deus ele utiliza. Então, como na palavra do Senhor, ele disse realmente para nós cremos em Cristo Jesus. E então, assim, tu receberás a salvação. Tu irás receber a salvação primeiro, para que assim a família possa ser salva. Isso não significa que uma pessoa que recebeu a salvação é tudo. Então, realmente, nós podemos dizer que as outras pessoas que receberam a salvação, eles pregam para os vizinhos, para os amigos, para as pessoas da mesma casa. A porta para a salvação se abre. Então, agora, tu e tua casa realmente foste salvos. Eu tenho uma pessoa que recebeu a salvação, quer dizer que naturalmente a casa dele vai receber a salvação? Então, não é isso que estamos dizendo. Então, primeiramente, quando nós temos o pecado, o que nós fazemos? Nós queremos realmente pregar para os nossos amigos e vizinhos não é? Porque não temos como deixar de pregar. Quer dizer que acontece todo esse desconforto dentro do coração, não é porque uma pessoa receber a salvação. E também, realmente, para nós conduzirmos para diante do Senhor, então é necessário ter um testemunho de fé verdadeiro nesse momento.
E é por isso que assim a pessoa conduziu outras pessoas para a gente do Senhor Deus. Então, uma pessoa de querer realmente querer que as outras pessoas recebam a salvação, nós precisamos orar, dedicar, precisamos ter todo esse coração e nós não devemos poupar toda essa graça do Senhor Deus. Nós sabemos que a evangelização não é algo fácil. Então, não é simplesmente dizer, isso aí, vamos frequentar a igreja. Nossa, vamos para a igreja. Então, as pessoas pensam que se irem para a igreja, vão estar ali evangelizando em algum lugar. Então, realmente, nós olhamos para as outras pessoas receberam a salvação. Realmente, por quê? Então, toda a palavra para a salvação precisa ser pregue para essas pessoas. E assim, uma pessoa que recebeu a salvação primeiro, precisa ter o esforço, a dedicação, a oração, para que assim possa ser finalizado. Como em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 6, realmente já diz que aquele que plantou pouco, realmente ele colherá pouco. Então, mas o que significa plantar? Então, quando chega a seca, realmente nós podemos ver que nós realmente podemos pegar esse trigo, por exemplo, e colocar na mão, amassar, depois dá para colocar na boca e mastigar. E mastigar significa o quê? É o próprio seu sacrifício. Aquele que semeia com lágrimas, ele vai colher realmente em alegria. Uma pessoa que recebeu a salvação na alegria do Senhor. Então, realmente, agora iremos trazer essa verdadeira paz diante do Senhor Deus. Como que a pessoa que recebeu a salvação, ela pode realmente dar semeando e saindo chorando, dizendo, assim, não é? Não tem como. Então, o que isso significa? Quer dizer que nós, para pregarmos o Evangelho, para os espíritos perdidos, é necessário o esforço, a dedicação. Então, sem um esforço, sem a dedicação, um espírito é impossível para que os outros espíritos recebam a salvação. Então vamos procurar a palavra de Provérbios, capítulo 24. Palavra de Provérbios, capítulo 24. A partir do versículo 11. Provérbios, capítulo 24. Versículo 11 ao 12. Então iremos ler devagar. E se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte e aos que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não sabemos, porventura não o considerará aquele que pondera os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Então nós somos aqueles que estamos levados para a morte. Quem não recebeu a salvação está sendo levado para a morte. Quer dizer que está determinado para poder ir para o inferno. Então, são pessoas que estão indo para a morte. Então, nós não é para simplesmente deixar dizendo, tá bom, você pecou desse jeito, agora eu vou deixar você ver a sua vida. Não é isso. O Senhor Jesus também, quando ele, depois que ressuscitou, o Senhor disse realmente, se tu perdoares os pecados, realmente será perdoado. Mas se deixares, ele será deixado, retido, não é? Então, o que significa essa palavra? Então, o Senhor que cumpriu a eterna redenção, nós recebemos a salvação, nós temos essa verdade dentro do nosso coração e precisamos pregar para que isso possa realmente nos levar para o reino dos céus. Senão, nós iremos para o inferno. É por isso que nós que estamos indo para a matança, aqueles que estão sendo levados para a matança, sendo levados pelo diabo, realmente sabendo que estão indo para o abatedouro, então não devemos esquecer e não devemos deixar, nós precisamos ajudá-lo para que receba a salvação. Então, como que o Senhor que pesa os nossos corações, ele não o saberá? Quando Caim matou o seu irmão Abel com a pedra, o Senhor Deus, o chamou dizendo,
onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão. Mas o Senhor Deus disse a ele, a voz do seu irmão, clama a mim desde a terra. Então você matou seu irmão com uma pedra. Mas ele diz, como que eu sei? Não sei de nada. Então, se nós deixarmos o pecador que está indo para o inferno ir para o inferno, a perdição, será que eu não tenho responsabilidade por isso? Eu dizer, eu não sabia disso. É uma mentira. Então, as pessoas que ainda não receberam a salvação, a nossa família, nossos amigos, vizinhos, tem tantas pessoas. Se eu simplesmente deixá-los, eles vão para a perdição. Essa pessoa sozinha não tem como receber a salvação. Então, o Senhor, aquele que pesa os corações, como que ele não o saberá? Então, como que aquele que guarda a tua alma não o saberá? Como na palavra de Tiago, capítulo 4, versículo 17 também. Já disse, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, faz o quê? Comete pecado. Então, olhe para uma pessoa que está ao seu lado, morrendo de fome. Se eu não ajudar, isso se torna pecado. Então, eu estar indo para a rodovia, eu vejo alguém que sofreu um acidente, que está morrendo, e eu falar, ai, que pena, eu estou ocupado, eu vou ter que ir, e eu vou embora? Não. Se eu simplesmente deixar essa pessoa morrer, está errado. Eu preciso ajudar, eu preciso deixar todas as minhas coisas de lado, eu preciso usar todo o meu esforço e dedicação para salvar. Seja ligando para a emergência, seja eu colocando essa pessoa no carro e levando. Se eu passar de largo sem realmente me interessar, eu posso ser um cúmplice do homicídio dessa pessoa. Então, realmente, o apóstolo Paulo já disse, então, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então, mesmo sabendo fazer o bem, você não faz, é pecado. O maior bem é pregar o evangelho para que possa ir para o céu. Se eu ajudar um pouquinho, essa pessoa pode ir para o céu. O espírito perdido pode ser salvo, mas eu digo, estou cansado, eu estou ocupado, eu não conheço e eu deixo de lado. Então, aquele que guarda o nosso espírito, será que não vai saber disso? Então, o Senhor, Ele retribui cada um conforme a sua obra, a obra de não pregar o evangelho. Então, as pessoas do mundo, realmente que pensam que fazer o mal, pecar, eles pensam que nisso eles vão ser julgados. Claro que vão ser, mas as pessoas que receberam a salvação não vão ser julgadas nas coisas más, nas iniquidades, no pecado. Então, mesmo que eles saibam fazer o bem e não fazem, isso se torna pecado diante do Senhor Deus. Então, se você sabe fazer o bem, se eu sei pregar o evangelho e não prego, isso se torna realmente um pecado diante do Senhor Deus. Como em Provérbios capítulo 24. Um espírito que está indo para a perdição, eu vendo e eu digo, eu não sabia. Então, o Senhor que pesa o coração, será que Ele não o saberá? Ele há de julgar cada um conforme a sua obra. E que obra? Então, o trabalho de não ter pregado para os outros espíritos. Você sabia que isso é pecado? Sabiam disso? Você não evangelizar é pecado? Você saber fazer o bem e não faz é pecado? Então nós muitas das vezes fazemos um seminário bíblico, não é? Nós fazemos a pessoa fazer a consultação. O maior evento que nós fazemos para a evangelização é o retiro, não é? O local de retiro de verão. Então nós fazemos 7 etapas consecutivas para que muitas pessoas possam ouvir o evangelho. Então, para pregar essa palavra para muitas pessoas. Então, os dormitórios estão em falta.
É por isso que nós estamos construindo mais dormitórios. Vocês sabiam disso? Então agora o que nós estamos construindo, o dormitório atual, em construção, são 480 quartos. São quase, bem similar com o número de quartos que nós temos atualmente no local de retiro já construídos. Então muitas pessoas irão participar e acredito que isso vai acontecer o grande trabalho da salvação. Nós vamos orar por isso. Cooperar. Realmente ofertar, se dedicar por isso. Então nós que recebemos a salvação, o maior trabalho que nós devemos fazer após a salvação é ajudar os outros espíritos que ainda não receberam a salvação, que estão indo para o inferno. Salvar esse espírito. Aqueles que estão indo para a morte. Aqueles que estão sendo levados para o inferno, a perdição eterna. Então, mas nós vamos dizer o quê? Eu não sabia. Isso é estar enganando a sua própria consciência. Então nós, através desse trabalho, nós temos muitas coisas que precisamos fazer. Esse paralítico foi trazido para a frente de Cristo. Arrancaram o teto, desceram o leito dele pendurado em cordas e desceram até o Senhor Jesus. Então, o paralítico, ele veio para ser curado diante do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, mais do que a cura deste homem, ele tem uma doença de ir para o inferno, é a doença do pecado. É preciso curar isto primeiro. É por isso que o Senhor Jesus disse, perdoados estão os teus pecados, não é mesmo? Então, naquele tempo, muitas pessoas seguiam o Senhor. Eles esperavam o milagre do Senhor, porque o Senhor Jesus fazia pão, então eles vinham comer para receber pão. Outras pessoas vinham para seguir o Senhor Jesus para serem curados de suas doenças. Então, o Senhor Jesus, ele salva o pecador. Ele veio para curar os leprosos, curar os cegos. E não tem nada que ele não consiga fazer. Então, mas ele não veio para fazer esse trabalho da cura da carne. Mas todos aqueles espíritos que estão morrendo por conta dos pecados e delitos, o Senhor ele veio para salvá-los do inferno, para levá-los para o céu. E é por isso que na palavra de João, capítulo 5, versículo 21, o Senhor Jesus ele disse, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Quer dizer que ele ressuscita os mortos, ele os vivifica. É por isso que o Pai faz esse trabalho, e assim logo o Filho vivifica aqueles que quer. Então, mas para salvar o pecador, não é simplesmente salvar o morto, vivificar este morto. Mas é pagar pelo pecado, pagar pela dívida do pecado. Como? Então, a vida que não tem que não tem pecado precisa morrer por aqueles que estão mortos que têm o pecado. E é por isso que o Filho unigênito do Senhor, o Filho de Deus, igual a Deus, tão precioso, ele, como pecador mais coitado, miserável, ele foi sentenciado à morte. Passou por todo o sofrimento, dor e aflição. E morreu, derramou seu sangue precioso para nos salvar. Para a eternidade. Como na palavra de Levítico, capítulo 17, o Senhor já disse que a vida da carne está no sangue. Para fazer expiação pelas nossas almas. Portanto, é o sangue que fará expiação pela alma.
Antigamente, as pessoas utilizavam ovelhas, bodes para acabarem com o pecado do povo, derramavam sangue desses animais para tirarem os pecados. Mas se nós olharmos em Hebreus capítulo 10, versículo 4, já disse que porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Como é que pode o sangue de animais tirar o pecado dos homens? É impossível. Mas isso é simplesmente uma imagem que demonstra o Filho unigênito de Deus vindo para este mundo para morrer pelos pecados. É por isso que em Hebreus capítulo 9, versículo 22, já disse: E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão. E também como em João capítulo 3, versículo 5, já disse, Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele não ser da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque dizer que o Senhor ele veio para fazer o quê? Para morrer por nós, para que nós possamos receber a salvação. Quer dizer que o Senhor, o Filho unigênito, morreu para derramar o seu sangue por nós, para acabar com os nossos pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão. É por isso que Hebreus capítulo 9, versículo 12, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Quer dizer que assim como no Antigo Testamento, o sacrifício dos animais, o Senhor ele entrou no Santíssimo para poder ser sacrificado por nós. E ele remiu todas as coisas. E ele diz, está consumado. Quer dizer que tudo está terminado, tudo está completo. Então significa que o nosso trabalho de acabar com os nossos pecados. Então o Senhor, o Filho unigênito, ele não simplesmente tirou os nossos pecados, mas ele perdoou para sempre, derramando o seu sangue precioso. Ele não simplesmente morreu na cruz. É por isso que em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 19, o próprio Senhor ele já disse, sabendo que não foi com coisas incorruptíveis, com prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver e que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Quer dizer que nós, através do sangue precioso de Cristo, lavou os nossos pecados para sempre, perdoou os nossos pecados. Nós cremos nessa verdade, nós cremos e vivemos nessa verdade. E é por isso que o Filho unigênito de Deus que não tem pecado, ele morreu por nós, ele derramou o seu sangue por nós. E assim, ele perdoou os nossos pecados para a eternidade. Então ele disse para o paralítico, disse, recebestes o perdão dos pecados, seus pecados estão perdoados. Então o Senhor Jesus ainda não morreu na cruz, mas ele já está dizendo antecipadamente sobre ele morrer na cruz por este homem. Se olharmos em Isaías capítulo 44, versículo 22, o Senhor, há 700 anos antes da vinda do Senhor, Isaías já havia dito, dizendo ao povo de Israel, apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Então o Senhor diz, torna-te para mim, porque eu te remi. Então Cristo Jesus que viria para acabar com os pecados dos homens. Então já dizendo antecipadamente sobre isso, quando o Senhor Jesus diz, está consumado, os nossos pecados como a névoa, como a nuvem carregada, desapareceu. Quer dizer que nossos pecados já foram apagados pelo sangue do Senhor Jesus. É por isso que ele está dizendo, torna-te para mim, porque eu te remi. Então o que nós cremos, quando nós ainda desconhecíamos, é que o Senhor Jesus, ele morreu por nós. Ele derramou seu sangue precioso para acabar com nossos pecados para a eternidade. Nós cremos nessa verdade. Então vamos procurar Efésios, capítulo 1, versículos... Efésios, capítulo 1, versículo 7. Efésios, capítulo 1, versículo 7. Vamos ler todos juntos.
em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Quer dizer que nós, dentro de Cristo Jesus, realmente recebemos a imensa graça do Senhor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Então nós fomos remidos. Remidos significa que alguém pagou por mim. Então já recebemos essa remissão dos pecados. Até quando? Já recebemos. Para a eternidade. Para sempre. Porque se não for uma remissão que é para a eternidade, para sempre, não é útil. Não tem validade. Então é por isso que o Senhor, Ele entrou já uma vez dentro dessa remissão para já cumprir essa redenção por nós. E agora Ele está como uma garantia pelos nossos pecados. E Ele está orando por nós. Vamos procurar Marcos, capítulo 2 novamente. Se voltarmos para Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Versículo 6. Versículos 6 a 7 eu irei ler. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este homem assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Então o Senhor, Jesus, havia dito para ele: Filho, perdoados estão os teus pecados. Então os fariseus que ali estavam, os escribas, os fariseus e escribas são aqueles que são pró-lei, não é? Mandamentos. Eles não vieram ouvir a palavra do Senhor Jesus. Eles vieram procurar algum erro na palavra do Senhor Jesus, para assim poder julgar, para poder criticar ao Senhor Jesus. Então o Senhor diz: Perdoados estão os teus pecados. Mas os escribas começaram a falar. Falando: Nossa, que blasfêmia. Então, blasfêmia. Então, quer dizer que ele, Senhor Jesus, estava falando palavras que não são adequadas diante do Senhor. Ele está dizendo: Nossa, que homem arrogante e ignorante. Ele está dizendo realmente como é que pode um homem perdoar pecado? Somente Deus. E começou a perguntar: Você é Deus? Então, aqueles que criticam o Senhor Jesus, quando outras pessoas não podiam falar nada, o Senhor Jesus era como se estivesse considerando ser como Deus. E é por isso que eles começaram a falar: Nossa, isso é uma blasfêmia. Então, se olharmos no versículo 9, qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou diz ele: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Então, se nós vemos as palavras que foram ditas para os escribas, então, dizer: Perdoados estão os teus pecados. Ou dizer: Toma o teu leito e anda. O que é mais fácil? O que será que é mais fácil? Então, os dois já não são fáceis. Perdoados estão os teus pecados significa que somente o Senhor tem como dizer essa palavra. Então o Senhor está dizendo: Toma o teu leito e anda. Então, para um paralítico é impossível, não é? Imaginem só como é que eu vou dizer uma coisa. Se não for o poder de Deus, é impossível fazer este homem andar. Os dois não são fáceis, são ambos difíceis.
Mas no versículo 10, ora, para que saibais que o Filho do Homem, que tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: E a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Então, perdoados estão os teus pecados. Essa palavra somente o Senhor Deus podia dizer. Toma o teu leito e anda. Então, isso é uma palavra que nenhuma outra pessoa pode fazer. Somente o poder de Deus. Porque pensa bem, é um paralítico que não tem como mover nada do corpo. É a mesma coisa que acordar um que está realmente dormindo e dizer: levanta, vai, anda, leva o teu leito, tua mesa. O que será que é mais fácil? Então ninguém consegue responder uma coisa dessas. Então, mas o Senhor Jesus dizer: perdoados estão os teus pecados. Então, se os pecados estão perdoados ou não, não tem como saber na realidade. Como é que sabemos? Porque é o perdão dos pecados de algo invisível? Então, mas o Senhor disse: toma o teu leito e anda. E as pessoas vendo isso, todas elas se assustaram, admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Porque tomando o seu leito, ele foi para a sua casa. Então o Senhor, depois que disse: perdoados estão os teus pecados, disse para ele: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então este homem, de repente, ele se levantou. Ele levantou, tomou o seu leito e foi. Na frente de todos, foi para a sua casa. Saiu andando. Então, levando o seu leito. Então, os amigos trouxeram aquele leito sobre os seus ombros, mas agora este homem paralítico ele é capaz de levar o seu próprio leito. Quer dizer que ele tem força para isso. E as pessoas vendo isso, todos se assustaram. E assim se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Então, o Senhor, depois de ter curado, qual é o objetivo de curar este paralítico? É que Deus realmente perdoou seus pecados. Isso é a verdade. O Senhor, através do milagre, está mostrando. É verdade que o Pai veio para perdoar os pecados. E assim, se olharmos em João capítulo 20, versículo 21 e 22, o próprio Senhor Jesus disse para os seus discípulos após ser ressuscitado: Ele deu-os poder para perdoar os pecados. Ele diz: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, o próprio Senhor Jesus, ele foi enviado pelo Senhor. Ele derramou o seu sangue para perdoar os pecados. Ele foi enviado para esse trabalho. Então, o que significa eu vos envio? Também eu vos envio a vós. Isso significa que eles foram enviados para pregarem essa palavra do Senhor. E também, aí, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles quem perdoados os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Então, todos eles eram testemunhas do Senhor. Mas a Igreja Católica, vendo isso, a palavra da Bíblia, eles foram e misturaram tudo, dizendo: nossa, o Papa recebeu o poder de perdoar pecados, e já que ele não tem como estar em todos os lugares do mundo, ele tem os seus representantes, que são os padres. É por isso que os homens, quando pecam e depois eles confessam os seus pecados, o padre diz: perdoados estão os teus pecados, então os pecados são perdoados. E quando ele diz: os seus pecados estão retidos, então ficam retidos? Não é isso.
A verdade é que o Senhor ele perdoa nossos pecados para a eternidade. Quer dizer que nós, se evidenciarmos, nós somos salvos diante do Senhor Deus. Quer dizer que se nós deixarmos, essa pessoa vai para a perdição. Então será que isso não é algo incrível? E é por isso que o papel que nós temos é tão imenso. Como na palavra de Mateus, capítulo 16, o próprio Senhor já disse realmente... Marcos, capítulo 8, versículo 36 e 37. O Senhor disse, pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? E que daria o homem pelo resgate da sua alma? Então, o homem que foi criado diante do Senhor Deus, ele é um ser precioso. Então, eu, ao ver do Senhor, sou precioso. Já que eu tenho o Espírito criado pelo Senhor, eu sou precioso ao ver de Deus. E é por isso que o próprio Senhor Jesus, ele ter perdoado os nossos pecados, se nós testificarmos, evidenciarmos, realmente as pessoas elas podem receber o perdão dos pecados, mas se nós não testificarmos, não anunciarmos, eles vão para a perdição. Então realmente como ouvirão se não há quem pregue? E como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? E como deixarão de pregar se foram enviados, não é mesmo? Então nós todos podemos ver que assim como o Pai nos enviou, o Senhor ele disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ele não disse isso para os apóstolos, ele está dizendo isso para todos os santos que receberam a salvação. Nós, que após recebermos a salvação, o trabalho que nós devemos fazer é para pregar esta verdade. Como em Salmo 66, versículo 16, ele já disse, vinde e ouvi todos que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. Então isso é a maior missão, ordem que o Senhor nos deu. Esse é o objetivo de vida do cristão enquanto vive neste mundo. É por isso que em Romanos, capítulo 1, realmente o apóstolo Paulo já disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então tem pessoas que se envergonham de crer em Cristo. Tem pessoas que trazem a Bíblia no domingo, trazem a Bíblia no jornal enrolado, depois leva para casa. Aonde ele foi? Ele fala, eu fui ali. Tem vergonha até de contar que vai para a igreja? Você tem vergonha de andar com a Bíblia? Antigamente, seja no avião, seja realmente no ônibus, eu vejo aquelas pessoas que andam realmente mostrando, dizendo, olha, veja, eu estou lendo a Bíblia no carro, no transporte público, onde quer que seja. É incrível, mas tem pessoas que têm vergonha de evangelizar, eles falam, ai meu Deus, creio em Jesus, aí, ai meu Deus, fala só uma coisa e o rosto fica vermelho. Tem tanta vergonha assim? Como em João capítulo 5, versículo 24. O Senhor já disse, em verdade vos digo que vem a hora e agora é que os mortos ouvirão o quê? A voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Estão ouvindo a palavra do Senhor, compreendendo a graça do Evangelho de Deus. Então nós recebemos a salvação, recebemos a vida eterna, nós podemos dizer que agora já não estão sobre o juízo, não vão mais para a perdição. Agora passaram da morte para a vida. Estavam num trem para a morte, mas agora trocou para o trem da vida.
Agora passou da morte para a vida. E é por isso quando nós pregamos o Evangelho, quando nós ouvimos essa palavra e compreendemos, nós recebemos a vida eterna, nós estamos mais sobre o juízo, a condenação. Não somos mais condenados, certo? Então nós recebemos. O Senhor Jesus, ele tinha o poder para perdoar os pecados, mas também tem o poder para julgar. Então, se nós não recebemos o perdão dos pecados, então nós precisamos saber que somos julgados através do Senhor Jesus. Então, o Senhor, ele virá como um juiz das nossas almas no reino de Deus. Então, o Senhor, ele veio para este mundo, ele morreu na cruz, ele teve o poder para perdoar pecados, mas também para julgar. Então, o Senhor Jesus, ele que perdoa nossos pecados, ele também é o Senhor juiz. E é por isso que, se nós olharmos para esse paralítico, ele recebeu o perdão realmente dos pecados. Então, conforme a palavra do Senhor Jesus, ele levantou e andou. Então as pessoas se assustaram e começaram a dar glórias ao Senhor Deus Pai. Então, se existe o trabalho de uma pessoa receber o perdão dos pecados, primeiramente, somente tem como dar glórias a Deus. Então, se nós olharmos no nosso local de retiro também, para que nós possamos evangelizar para mais pessoas, nós precisamos fazer toda a dedicação que nós conseguimos, entenderam? Primeiro vamos orar, nos esforçar, conduzir as pessoas que ainda não receberam a salvação, para que possam ouvir o Evangelho, para que possam crer. Esse é o maior esforço que nós podemos fazer. Porque se nós olharmos no local do retiro, então não é somente o pastor que está ali no púlpito que está pregando. Não é somente o pastor, o evangelista que está fazendo a consultação, mas sim todos os nossos irmãos e irmãs. Para o retiro, nós todos precisamos fazer o nosso máximo. Então, seja conduzir o trânsito, seja fazendo a limpeza, seja estar limpando realmente na cozinha, lavando a louça. Todo o trabalho que eu preciso fazer, eu devo fazer para pregar esse trabalho, para fazer esse trabalho da evangelização. Se eu vejo esse esforço, eu vejo que isso é algo muito lindo, incrível. É para isso que o Senhor, ele cumpre o seu trabalho do Evangelho. E dessa vez também nós todos, por termos nos dedicado, nos esforçamos, eu acredito que o grande trabalho do Senhor Deus realmente irá acontecer. E é por isso que nós devemos nos dedicar e esforçar. Vamos orar todos juntos? Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Nós que estávamos andando no meio do pecado, da perdição, nós que merecemos ir para o inferno eterno, nós recebemos a misericórdia do Senhor. Nós recebemos o sangue precioso do Senhor. Nós agradecemos por ter nos salvo, sem nada que nós devemos fazer ou retribuir, ou pagar por esse valor da salvação. Senhor, nós te agradecemos. Que o objetivo de nós termos sido salvos é para que nós possamos pregar o Evangelho para muitos espíritos que ainda não receberam a salvação, e possamos conduzir esses espíritos perdidos diante do Senhor Deus, para que assim nós possamos fazer a grande obra diante do Senhor Deus, e nós todos possamos ser utilizados de forma preciosa diante do Senhor. Senhor, nesse tempo do retiro também, que muitos espíritos recebam a salvação, que assim nós possamos dar a grande glória ao Senhor Deus. Senhor, todas as coisas nós dependemos do Senhor, nós dependemos somente da mão de misericórdia do Senhor. Que nós todos possamos ser sustentados através do seu poder, que nós possamos conduzir os espíritos perdidos para diante do Senhor Deus e possamos ser utilizados de forma agradável e graciosa. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.